Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio podermos estar aqui mais uma vez, gravando esse vídeo para estar edificando vidas, estar edificando pessoas. Como eu me propus de toda semana publicar pelo menos um vídeo de uma passagem bíblica, de uma reflexão. O meu objetivo é que essas palavras citadas aqui, mencionadas, pregadas, elas possam estar chegando ao teu coração e possam estar abençoando grandemente a sua vida, grandemente a sua família, que possa realmente estar entrando no teu coração como a espada do Senhor mesmo e produzindo vida de Deus no teu lar, na tua família, no teu coração, no seu ministério, no seu trabalho. É o desejo do meu coração. Meu nome é Jeremias Rodrigues, eu sou pastor aqui da cidade de Macaé e eu quero deixar hoje no coração dos meus amados irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus, uma passagem muito conhecida que está em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o dos serafins voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e os teus pecados perdoados. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me, envia-me, envia-me a mim. Amados, essa passagem bíblica é uma passagem muito conhecida, retrata para nós do chamado do profeta Isaías. A gente sabe que o Isaías, ele foi o profeta que mais mencionou acerca de Cristo, do Messias. Ele fala da crucificação, fala do nascimento de Jesus, fala de João Batista. Alguns estudiosos, alguns eruditos diz que Isaías praticamente é a miniatura da Bíblia, é a Bíblia resumida, os evangelhos resumidos da palavra de Deus, porque eles citam muitas passagens bíblicas e falam dos profetas, né? E esse texto aqui de Isaías capítulo 6, ele fala para nós sobre o ano que morreu o rei Uzias. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias foi um grande rei. O 2 Crônicas, capítulo 26, retrata para nós os feitos desse rei chamado Uzias. Esse homem, ele fortificou o seu exército, ele amava a agricultura, foi um homem que fez grandes proezas, grandes construções, teve muita gente ao seu serviço. O seu exército é um exército muito forte. Ele conseguiu parcerias com outras nações. Ele fez obras grandiosas, obras riquíssimas. Ele era um homem que tinha muito gado. Ele inventou máquinas para guerra, torres, fortificou a cidade de Jerusalém. O rei Uzias, irmãos, foi um rei muito exemplar. Mas em dado momento da sua vida, ele entrou no templo para fazer sacrifício, para fazer o que o sacerdote fazia, ele quis fazer também. Então, quando Uzias ele se propôs
a sacrificar ao Senhor, a queimar incenso ao Senhor, o Senhor realmente feriu Uzias na testa com lepra. E Uzias, ele se indignou com o sacerdote que for até ele não aceitou aquela repreensão, e Uzias ele morreu, e a Bíblia diz que, segundo a Crônica 26, fala que ele morreu com lepra. Uzias, irmãos, ele foi um grande rei, mas no final do seu reinado, ele avançou coisas que ele não podia fazer como rei, que ele tomou um papel de sacerdote, e isso entristeceu o coração de Deus. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui, para o coração dos meus queridos amados irmãos, é a questão de Uzias ter morrido, e no ano que ele morreu, Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Queridos, eu fico observando essa passagem, que Deus ele se revela a Isaías, Deus ele se mostra para Isaías, Deus ele se revela para Isaías de uma forma tremenda. Deus mostrou-se a Isaías ele viu a grandiosidade de Deus. O texto fala que ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, que as suas asas enchiam o templo, né? A aba dos seus mantos enchia o templo. Ele viu os serafins, as suas asas cobriu o rosto, cobriu os pés, com duas voavam. O serafim estava acima do trono do Senhor. Deus ele se revela para Isaías. Deus ele se revela para Isaías no ano em que morreu o rei Uzias. É interessante, queridos, que eu fico me perguntando por quê? Por que Deus ele se revelou a Isaías? Por que Deus permitiu que Isaías visse ele com esse trono de glória, reinando, com os serafins acima dele? Que Deus permitiu que Isaías visse essa gloriosidade de Deus? Será que Deus só quis se mostrar para Isaías? Ou realmente, através dessa visão, estava também sendo aqui expresso também como seria o chamado de Isaías? Eu vejo, irmãos, que essa visão, ela estava normalmente mostrando para Isaías o que Deus queria fazer na vida de Isaías, o propósito que Deus queria trabalhar na vida do Isaías, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque o texto fala que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, porque a gente entende, irmãos, que os reinos da terra perecem, mas o Senhor está sentado no alto e sublime trono, um trono inigualável, um reinado que não tem fim, um reinado que existe para sempre, um reinado que subsiste para todos sempre, irmãos. Então a gente vê aqui o reinado do rei Uzias perece, ele morreu, mas o Senhor estava sentado no alto e sublime trono. Estava mostrando para Isaías que ele ia servir, que ele ia ser um profeta de um Deus que subsiste de gerações em gerações, de eternidade em eternidade. Ele é Deus, ele é rei, um reinado que não tem fim. Deus estava dizendo isso para Isaías, que Isaías estava vendo um Deus que o reinado dele não tem fim. Amados, vários reinados acabaram. Eu lembro de Pelé, um craque, um homem que jogou futebol, que ganhou títulos, que ganhou troféus, que ganhou Copa do Mundo, né? E tantas outras coisas que Pelé ganhou. Prestigiado, renomado, né? O rei do futebol. O reinado do Pelé acabou. O seu reinado passou. A gente vê tantos reinados de tantos atletas, irmãos, que ficaram no pódio, mas acabou. Mas o reinado do Senhor é o reinado que não tem fim. É o reinado que subsiste eternamente. Então eu vejo claramente isso aqui nessa passagem. Fala que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Com 2 cobriu o rosto, irmãos, é porque Deus estava ensinando a Isaías que ele serviria um Deus que o reinado nunca acabaria, um reinado que não tem fim, um reinado sublime, um rei sublime, mas que Isaías também, ele estava aprendendo também naquela visão também, que os serafins cobriam o rosto, o que significava temor. Que Isaías seria um profeta que serviria um Deus poderoso, mas Isaías tinha que aprender como profeta o que significa temor. Quantas pessoas
têm perdido o temor? Quantas pessoas têm perdido o temor diante desse Deus que é todo-poderoso? Quantas pessoas têm perdido o temor diante desse Deus que é santo, que é lindo, que é maravilhoso? Provérbios capítulo 1, versículos 7 e 8, fala que o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de sabedoria, irmãos. Nós precisamos temer esse Deus, irmãos, que é santo, que é poderoso, que é verdadeiro. Temer esse Deus, irmãos, diante deste mundo. Temer esse Deus, irmãos, diante das nossas contas. Temer esse Deus, meu querido, amados irmãos, diante de situações que são colocadas diante de nós, de propinas, de falcatruas, de bandejas do mundo, de coisas que chegam, que acende o nosso coração, a pupila dos nossos olhos abrem diante das coisas. Nós precisamos ter temor a Deus, porque Deus, irmãos, Ele estava ensinando aí o que significa temor. Quantas pessoas vêm para a igreja, servindo ao Senhor, mas ao longo da caminhada perde o temor. Quantas pessoas que buscavam o Senhor em oração, buscavam em santidade, buscavam ali firme na presença de Deus, mas ao longo da caminhada perderam o temor. Brincam, falam coisas que entristecem o coração de Deus, falam de pessoas, falam de pastores, falam de irmãos, falam de igrejas, perderam o temor nas suas negociações, perderam o temor naquilo que se fala. Precisamos, irmãos, entender que o profeta que é chamado por Deus, ele serve um Deus que é todo poderoso, que subsiste pelo século de século, mas nós temos que servir esse Deus com temor, com tremor e temor diante dele. Com duas cobrir o rosto, significando temor. Com duas cobrir os pés, versículo 2. Significa que agora Isaías, ele tinha que guardar o pé dele. Ele tinha que saber para onde ele andaria. Ele tinha que ter uma condução nova diante do Senhor, que não seria agora da maneira que ele queria conduzir a sua própria vida, mas seria em conformidade com a vontade e com a palavra de Deus. A Bíblia fala para nós: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, irmãos. Precisamos, irmãos, entender que nós precisamos guardar a nossa caminhada. Salmo de número 128 fala: bem-aventurado aquele que ama o Senhor, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Precisamos, irmãos, ter esse temor diante de Deus, de guardar os nossos pés, aonde nós estamos indo, aonde nós estamos entrando, aonde nós estamos frequentando como servo, como atalaia, como profeta de Deus. Com duas cobrir o rosto, temor. Com duas cobrir os pés, guardar a sua caminhada em Cristo. Guardar a sua condução de vida em Cristo. Deus, meu querido, Ele quer que nós guardamos a nossa caminhada nos caminhos aplanados. Seguindo a Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, é fazer a vontade de Cristo. Seguir a Cristo é não andar segundo o curso deste mundo, mas andar segundo a palavra de Deus. Então, diz que com duas cobrir o rosto, significa temor. Com duas cobrir os pés, guardar os seus pés, a sua caminhada diante de Deus. E com duas voavam, porque somente aquele que teme a Deus e aquele que guarda a sua vida, a sua trajetória de vida na presença de Deus, ele voa na presença de Deus. O Senhor usa ele na pregação, o Senhor usa ele com unção, o Senhor usa ele com ousadia, o Senhor usa ele com intrepidez, o Senhor usa ele com orações reveladas, usa ele na intercessão, usa ele na igreja, usa ele onde quer que ele esteja. Quem teme a Deus e anda no caminho do Senhor, ele tem livre acesso à presença de Deus. Ele tem livre acesso a estar caminhando e fazendo a obra de Deus sem nada poder atrapalhar ele e acusar ele. Então aqui eu vejo, com duas cobrir o rosto, temor. Com duas cobrir os pés, guardar a sua caminhada. Com duas voava, porque quem teme a Deus, quem está diante de Deus, ele tem acesso a estar voando na presença de Deus. Eu vejo isso claramente aqui, amados. E o texto fala mais para nós ainda. O texto fala que clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Então aprenda aqui, irmãos, Deus estava ensinando para ele que ele serviria um Deus que o seu reinado não tem fim. Deus estava ensinando para Isaías que ele tinha que ter temor ao Senhor, ele tinha que ter temor, reverência, esse Deus que é santo, na qual ele seria profeta e anunciaria o Filho de Deus e anunciaria a palavra do Senhor. Deus estava ensinando para Isaías, irmãos, que o profeta tem que saber guardar os teus pés, tem que saber guardar a sua conduta e a sua caminhada. Deus agora está ensinando a Isaías no versículo 3, com que clamava uns aos outros, santo, santo. Deus estava ensinando a Isaías o que significa santidade. Um falava para o outro, santo, santo. Um clamava para o outro, santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Porque o profeta, ele tem que temer a Deus, ele tem que saber onde ele anda, ele tem que também ter uma vida de santidade. Porque Deus chama a gente para ter uma vida de santidade. Você observa aqui que um falava para o outro, santo, santo. Parece que um cobrava a santidade do outro. Um cobrava a santidade do outro. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O versículo 4 diz assim: e as bases das portas tremeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora, Deus estava falando para Isaías que o profeta, ele também tinha que guardar, temer o Senhor, guardar sua caminhada, viver em santidade, e também o verdadeiro profeta tinha que estar orando e clamando ao Senhor. A voz do que clamava, diz aqui, tremia com a voz, as bases das portas tremeram a voz do que clamava, porque o profeta tem que ter vida de oração. Você sabia, meu querido, que a gente fala tanto de oração, mas nós oramos muito pouco? Você sabia que nós oramos, somos pessoas que citamos tanto a Bíblia acerca de oração, mas nós oramos muito pouco? Nós oramos. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos exercer a oração, irmãos. Através da oração Deus cura, Deus visita pessoas, Deus transforma situações por meio da oração. Deus estava ensinando para Isaías que ele precisava ser um profeta de oração. E o versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías aqui, irmãos, ele reconheceu, diante daquela visão, a grandeza, a glória de Deus. Ele reconheceu a santidade de Deus, ele reconheceu que ele tinha que temer a Deus, ele reconheceu sobre a oração, ele reconheceu que era um Deus que o reino da terra perece, mas o reinado do seu Deus não terá fim, não tem fim. Ele agora reconhece a santidade de Deus. E Isaías fala assim: ai de mim que estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. De impuros lábios. Isaías era um homem que ele declara aqui que ele era um homem que ele vivia na sociedade, ele era um pecador, como qualquer um de nós, e ele falava coisas, ele entristecia o coração de Deus. Ele falava as coisas que entristeciam o coração do Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de uma população de impuros lábios. Eu sou um homem de lábios impuros, eu falo coisas erradas, eu falo coisas que entristecem o coração de Deus. Mas o texto, irmãos, diz que ele fala assim: mas os meus olhos viram o Rei. Você sabe por quê, querido? Porque mesmo que você seja pecador, mesmo que eu seja um pecador, Deus, ele pela sua graça, ele permite que a gente ainda veja, que a gente ainda conheça a sua glória, que a gente ainda conheça a palavra dele ao nosso coração, que a gente ainda recebe a palavra dele à tua casa, à tua família. Ainda que você é pecador, ainda que você é impuro, Deus mesmo assim, ele ainda fala ao teu coração, ele ainda se manifesta com laços de amor, ele ainda se manifesta dizendo que ele quer usar você, que ele quer levar você às nações, que ele quer abençoar a sua vida. Ainda você
você sendo pecador, Deus mesmo assim se manifesta a você e mostra para você a glória dele, mostra para você o que é santidade, mostra para você que é guardar a caminhada, mostra para você que você precisa clamar e você precisa reconhecer a soberania, a grandiosidade desse Deus. Porque, meu querido, nós precisamos entender isso. O que é temor? Mas mais do que tudo isso, é a gente reconhecer a nossa que nós somos pecadores, as nossas fragilidades, os nossos erros diante desse Deus que é todo poderoso. Ele fala assim: eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho meus lábios impuros. E o texto, irmãos, no versículo 6, fala que um dos serafins voou até ele, com a brasa viva que tiraram do altar, com a tenaz. O versículo 7 fala que tocou na boca dele com aquela brasa. E disse assim: agora isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, foi perdoado os teus pecados. Olha só, irmãos, olha que coisa rica na palavra de Deus. Perceba a palavra de Deus. Diz que o serafim, quando ele falou que era homem de lábios impuros, automaticamente o Senhor mandou um serafim, tocou nos lábios dele, porque os serafins são agentes de purificação, são agentes purificadores, queimadores. Então, tirando ali o pecado. A Bíblia fala para nós, quando nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, 8 e 9. O Senhor, quando você confessa o pecado, quando você dá nome ao pecado, o Senhor purifica, perdoa. Fala que voou até Ele e tocou os lábios dele. Quando ele confessou o pecado dele, falou que ele tinha dificuldade nessa área, ele era homem de lábios impuros, o Senhor automaticamente foi lá e purificou o pecado dele. Irmãos, quando você confessa, quando você dá nome ao pecado, quando você fala para Deus, você tem um Deus que te perdoa, você tem um Deus que te limpa, que te purifica, que dos teus pecados ele não lembra mais, ele não lembra mais. Ele fez assim com Isaías e disse que o serafim voou e tocou os lábios dele e queimou os lábios dele, purificou os lábios dele. É isso que o Senhor faz conosco quando nós damos nome ao pecado. E diz que ele ouviu uma voz que diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Depois que o Senhor mostrou toda a glória para ele, toda a majestade para ele, toda aquela coisa gloriosa, falou, ensinou a ele o que significa temor, ensinou a ele o que significa guardar a caminhada, ensinou a ele o que significa santidade, um dizendo para o outro: santo, santo, santo. Ensinou a ele o que significa uma vida de intercessão, de clamor. Clamava uns, quando eles clamavam, as portas se moveram, tremeram, no versículo 4. Isso ensinou o que significa clamor, oração, intercessão. Aí o versículo 5, ele reconhece a vida dele de pecado, né? Que eu estou perdido, que eu estou perecendo, né? Quando ele dá nome a isso, automaticamente o Senhor perdoa ele, purifica os lábios dele, porque ele falou que o pecado era nos lábios. E agora no versículo 8, o Senhor deixa em aberto para ele: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A Isaías fala uma coisa linda, irmãos, uma coisa linda, que o Senhor espera de mim e espera de você, que a gente se apresente como profeta dele. Ele espera de você, querido. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu vi a tua glória, porque o Senhor me ensinou o que é temor, o Senhor quer que eu ande nos seus caminhos, o Senhor quer que eu viva uma vida de santidade, o Senhor quer que eu viva uma vida de intercessão, o Senhor quer que eu confesse os meus pecados, o Senhor tem purificado, perdoado meus pecados, tratado meus pecados, tratado da minha vida, tratado das minhas chagas, das minhas enfermidades, emocionais. O Senhor tem tratado da minha vida. E agora, Senhor, eu me apresento e diz aqui: eis-me aqui, como eu estou. Eu quero fazer a sua obra. Eu quero fazer a sua vontade. Vamos orar, meu querido. Senhor Deus, ó Pai, continua abençoando os teus filhos nesta noite, ó Deus. Continua abençoando as suas vidas, ó Pai, grande e poderosamente. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, onde quer que elas estejam.
Entra nessas casas, Pai. Abençoa essas famílias. Tira todo o mal, Pai. Guarda, Pai, cada família, Senhor. Cada casamento, cada filho, tudo que os seus filhos, ó Pai, têm colocado diante de Ti, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando e fazendo maravilha na vida do Teu povo, Pai. Abençoando, Pai, tratando de vidas, transformando vidas, ó Pai. Purificando corações, tratando de corações. Ó Deus, que essas vidas, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, estar entrando nessas casas, trabalhando, ó Pai, em filhos, em casamentos, em matrimônios, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, que o Senhor possa estar curando enfermidade, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu lar, meu irmão. Eu abençoo a tua casa pelo poder do nome de Jesus Cristo e declaro a tua casa sendo uma casa vitoriosa e abençoada por Deus. Receba a paz na tua família, receba a bênção no meio dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, tira esses filhos das drogas, tira esses filhos do mundo, espírito mundanismo, saia desta casa, pelo sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar essas casas, dando paz a essas casas, dando a bênção do Senhor a essas casas, que haja o pão, que haja o leite. Abençoa, Pai amado, a dispensa desta casa, abre porta de trabalho, conceda as bênçãos do Senhor, que haja alegria nesta casa, tira todo o mal, tira a enfermidade, todo espírito mundanismo, todo espírito do mal, saia pelo poder do nome de Jesus Cristo, saia no nome de Jesus Cristo e abençoe esta casa nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te dá grande livramento, que Deus abençoe o teu lar, a paz do Senhor. Amém.